O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que belíssimo encontro é esse que o Evangelho desenha para nós diante dos nossos olhos entre nosso Senhor e este homem leproso. É sempre bom a gente lembrar qual é o estado de um leproso, sobretudo aqui no tempo de Nosso Senhor. Era uma pessoa completamente desprezível e sofria de dois modos: sofria na sua carne e sofria na sua alma. Sofria na sua carne porque é uma doença um tanto quanto ingrata, não é? É dolorosa, assim, que traz muito sofrimento, muito constrangimento. A pessoa, com o tempo, ela vai ficando limitada, né? Muito limitada e cercada ali, não é, de incômodos. É uma doença até visivelmente é bastante asquerosa, a lepra, né, ou hanseníase, mas o outro sofrimento, o sofrimento da alma, é porque uma pessoa nesse estado, ela era completamente excluída, né? A pessoa olhava para ela como se ela fosse um ser amaldiçoado, além, claro, ali, né, de ter medo de pegar aquilo. Era vista como uma pessoa amaldiçoada. Então era posta de lado, era desconsiderada, não tinha ali uma mão estendida que lhe socorresse. Uma pessoa nessa situação, já caminhando para o final de sua vida, tendo ali como futuro uma morte vergonhosa, ela se encontra aqui com Nosso Senhor, com Cristo, consegue chegar até Ele e se ajoelha. O primeiro ato que ela toma é de se ajoelhar. De joelhos ele pede: Se queres, tens o poder de curar-me. Se queres, tens o poder de curar-me. A gente está aqui dando continuidade para aquilo que nós ouvimos ontem, não é? Da cura da sogra de Pedro. E acontece um fato muito interessante: as pessoas já começam a levar doentes, endemoniados, para serem curados por Cristo. Por quê? Quem disse para esse homem, não é? Como é que esse homem sabe? O que fez com que esse homem chegasse diante de Nosso Senhor, se ajoelhasse diante dele e dissesse: Se queres, tens o poder de curar. Quem disse para ele isso? Claro, em primeiro lugar, a palavra sobre Cristo, uma fala, algum assunto chegou aos ouvidos desse leproso. De algum modo misterioso, essa palavra que chegou até esse leproso encontrou um bom terreno, porque ele aqui manifesta a sua fé. Se queres. Ou seja, está até dizendo: se eu não for curado, não é porque ele não tem poder, mas é porque ele não quis. Já está aqui fazendo uma manifestação, uma profissão de fé implícita nesse pedido muito bonita: se queres, pode curar-me. Aí vai dizer que Jesus, cheio de compaixão, ou melhor dizendo, movido de compaixão, contraído em si mesmo. A compaixão é um sentimento que está ligado, até mesmo no termo que nós usamos, né, no grego para dizer isso, está ligado à entranha, às vísceras mesmo. A compaixão como sendo algo visceral. Eu vejo uma situação difícil, uma pessoa miserável, uma pessoa numa situação pior do que a minha, e eu me movo por dentro, me movo na direção dela. É como se o sofrimento daquela pessoa me incomodasse, me incomoda internamente. Cristo, ele fica contraído de compaixão pela situação desse leproso. E ele faz dois gestos aqui, não é? Antes de dizer a palavra que vai curá-lo. Ele estende a mão e toca no leproso. Olha,
Tudo bem, se esse leproso, tem quanto tempo que esse leproso não deve ser tocado por ninguém, né? Talvez mal por ele mesmo, só vai guardando as suas limitações, não é? Mas ele quer tocado. Interessante que esse movimento de estender a mão, quando a gente estende a mão para alguma coisa, geralmente a gente lança uma sombra sobre aquela coisa. A gente cobre aquilo sobre que está sob as nossas mãos, não é? Esse ato de cobrir é um ato muito próprio de Deus. Quando Ele quer revestir alguém de sua graça, quando Ele quer comunicar para alguém alguma coisa. É o que Ele faz com Moisés. Moisés ele é recoberto, né, por uma nuvem. Uma nuvem lá trovejante, ela cobre, Deus cobre Moisés. Nossa Senhora, quando Ele é anunciada aqui, vai ser mãe de Salvador, ela é coberta, não é, com a sombra de Deus. Né? Deus ele cobriu, o Espírito a cobre com a sua sombra. E aqui, Cristo, no ato de estender a mão sobre esse cego, é como se ele estivesse cobrindo ele. Mas para que isso, né? Qual que é a novidade desse ato de Deus cobrir, né? Ou seja, Deus vem fazendo isso desde o Antigo Testamento, ele vem estendendo a sua mão, ou seja, colocando, envolvendo, não é? Os seus escolhidos, os seus mensageiros, aqueles a quem ele depositou um bom olhar, ele vem cobrindo eles com a sua sombra. Nós temos duas novidades aqui. Primeiro, que ele agora coloca a sua mão, aqui é claramente, sobre um leproso, ou seja, um pecador. Uma pessoa aqui que já não tem, sobre a qual não há mais esperança. Há muita diferença entre o leproso e Moisés. Moisés é o profeta. Moisés é aquele que foi escolhido por Deus para propagar, não é, a palavra de Deus, ensinar para o povo a lei e os preceitos divinos. Esse homem não. Esse homem ele é somente um necessitado da misericórdia de Deus. Ele é coberto com a sombra, mas tem uma coisa que nunca aconteceu. Deus ele sempre cobriu os seus, mas ele nunca tocou. Deus nunca tocou ninguém. Pela primeira vez, Deus agora ele toca um homem. Deus agora está tocando no leproso. Deus agora está tocando com a sua mão no pecador. É bem diferente isso. E o efeito que surge disso é bem outro. Antigamente, na lei mosaica, o pessoal que estava aqui, subjugado à lei de Moisés, que vivia, que precisava cumprir os preceitos mosaicos, os preceitos de Moisés, eles não tinham esperança. A esperança que era algo que meio que escasso. Eles tinham que, pelas suas próprias capacidades, cumprir com os 10 mandamentos e com aqueles outros 613 preceitos que Moisés havia prescrito para ele. Preceitos esses que não foi Deus que mandou. Foi um anjo que vai e comunica para Moisés esses outros preceitos por causa da dificuldade mesmo, da dureza do coração do povo judeu. O povo não tinha esperança. Você pecou? Você agora me permitam dizer essa expressão. A gente que é mineiro não gosta dela não, mas eu vou dizer. Você pecou? Agora você é um desgraçado. Não tem mais salvação. Né? Sai daqui. Ou então você vai lá, na melhor das hipóteses, dependendo do pecado que você comete, porque alguns você morre. Você pode oferecer um sacrifício expiatório, um sacrifício que às vezes você tem que ficar renovando de tempos em tempos, ou seja, uma coisa meio ineficaz, que não trazia mais luz para aquela pessoa. O sacrifício que ela oferecia no templo não era símbolo de libertação, não, era símbolo de dependência. Não era uma redenção, uma remissão perfeita. Porque ali não havia esse toque. Deus ainda não havia tocado o ser humano. Por quê? Porque nós ainda não estávamos preparados. Não tínhamos ainda psicológico, não é suficiente para acolher, não é para receber esse toque de Deus. Inclusive, quando o próprio Cristo veio à Terra, quanta dificuldade ele não encontra para que o povo entendesse que aquele homem que veio lá de Nazaré, que nasceu em Belém, um lugar onde ninguém nem olhava, aquele homem era o Salvador, o Messias, era Deus que se fez carne. Como é que eu vou acreditar, não é? Como é que eles iam crer que aquele homem, que será meu vizinho, filho do carpinteiro, agora está operando milagres e dizendo que é o Filho de Deus? Até o povo da época de Cristo teve certa dificuldade. Mas quando Deus está dizendo que ele toca, aqui muito além, né? Agora já é o sentido mais místico do texto. Quando ele toca o leproso, está dizendo que ele tocou mesmo a humanidade. Ele se fez homem mesmo, ele se encarna. Jesus, que é Deus que se fez homem, aquele mesmo Deus, o terrível, que envolve Moisés como uma nuvem trovejante, é o mesmo Deus aqui que agora fala a nós com uma linguagem humana. Agora, por ter assumido um corpo, vai conseguir tocar nesse leproso e vai dizer ainda, eu quero, fica curado. A cura que esse leproso vai receber é uma cura agora diferente.
é uma cura depois de ter sido tocado pelo Cristo. E quando Cristo ele nos toca, não é? Por meio da sua humanidade, ele nos toca, aí sim, o efeito é aquele efeito libertador mesmo, ele liberta, ele quebra de nós os grilhões que nos prendiam, ele quebra as cadeias, ele tira, nos purifica, nos limpa. Eu quero, fica curado. Ou melhor dizendo, eu quero, fica purificado, né? Porque ele não pede que Jesus cure de uma doença, ele pede que Cristo purifique da lepra, que era vista como uma sujeira. Acabou. Ele fica, imediatamente, ele fica curado, a lepra desaparece totalmente. O que por meio desse ato, desse fato que aconteceu, dessa cura aqui milagrosa desse leproso, a gente pode tirar para a nossa vida? Olha, nós acreditamos em um Deus que um gesto de loucura, exageradamente, é um exagero. Ele se faz homem, assume essa mesma humanidade, ele se faz um ser de carne e osso, para quê? Para me purificar, para me limpar dessa minha sujeira, porque a lepra no corpo, ela faz aquilo que o vício faz à nossa alma. O vício instaurado aqui, ele corrói, ele vai corroendo, ele vai nos enfraquecendo, ele vai nos limitando, ele vai deixando a nossa vida embotada até nos conduzir à morte. Cristo vem para isso, para tocar nele, tocando em nós, tocando na nossa humanidade, usar essa mesma humanidade para nos curar, para nos limpar. Todo esse ato, né, que Cristo faz, todo esse seu trabalho salvífico é realizado no lugar, no nosso coração, dentro do coração do homem. A cura, ela acontece no coração que está aberto, não no coração fechado. Não fecheis os corações como em Meriba. Salmo 94. É o que ele vai dizer. Não fecheis os corações como em Meriba. O coração fechado, ele produz isso, ele produz a lepra. Não essa lepra material, carnal, enfim. Ela produz, sim, um enfraquecimento do nosso espírito. A nossa alma começa a ficar embotada. O coração fechado, né, é como aquela planta que precisa de sol, mas está tampada, né, num lugar fechado, que não recebe luz nenhuma. O coração fechado é aquele coração que nega viver, que não quer mais viver, que se recusa a viver. É ali, dentro do coração, que é o campo de atuação de Cristo. É ali que acontece a verdadeira purificação, a verdadeira libertação, a verdadeira cura. Por isso, essa insistência da Sagrada Escritura para com o coração. Cuida do coração, abra o coração, não entrega seu coração para qualquer um, não entrega seu coração para qualquer pessoa, porque ali é o campo onde Deus atua. Mas como é que eu tenho acesso ao meu coração? É muito difícil? É difícil. Ter acesso ao coração, na verdade, caminhar na direção do nosso coração, é o caminho contrário do que caminhar na direção do mundo, do barulho do mundo. É o caminho inverso. Por quê? Cristo aqui, né, às vezes até causa uma certa confusão. Cristo, ele faz o milagre, acontece aquele fuê todo, né? E aí ele se retira para o deserto. E as pessoas vão encontrar com ele onde? Lá, no deserto. O lugar onde não tem ninguém, lugar vazio. Não é no barulho, no meio daquela multidão, naquela confusão, na bagunça. É no vazio, é no deserto, é no silêncio. E isso também Nosso Senhor ele vem fazendo, né? Deus ele vem fazendo desde o Antigo Testamento. Ele não fala no barulho, ele fala onde? Onde que ele fala com Elias? Na brisa suave. A gente precisa então, para entrar em contato, né, com o nosso próprio coração, né, para ver como é que está o nosso coração e para deixar que o nosso coração abra e depois já aberto, tendo acolhido Cristo, relacionar com Cristo, a gente tem que fazer uma coisa fundamental: silêncio. A gente precisa fazer silêncio, silenciar um pouco, para que assim a gente se atente àquilo que está lá dentro de nós, para a gente conseguir inclusive ouvir a voz de Cristo que fala lá no mais íntimo do nosso coração. Todos nós temos uma lei inscrita no nosso coração, todos nós temos. Deus, quando Ele nos cria, Ele imprime lá dentro de nós um afeto por Ele. Nós temos essa capacidade, nós temos um motor aqui. A gente sente afeto por tanta coisa, por qualquer coisa, às vezes, e o afeto é forte. O afeto ele foi colocado em nós para nos direcionar para Deus. Mas Ele, quando Ele escreve a sua lei lá no coração, Ele quer que esse nosso afeto seja provocado por essa lei. Então, façamos silêncio, né? Entremos lá naquilo que é mais escondido nosso, naquilo que é próprio nosso. Às vezes é um lugar até muito feio, né? Como no fundo de um poço, que tem muito lodo. Mas é lá mesmo, é lá que Cristo está.
É lá, Cristo toca na ferida, Cristo toca na lepra, naquela coisa que é asquerosa, feia, horrenda de se ver, mas é ali que ele toca, e é ali que a gente encontra, é ali que ele, é aquilo ali, inclusive, que ele nos pede, aquilo que nós somos mais feios. Para quê, Padre? Para nos tornar belos, né? Para nos purificar, para nos embelezar, né? Se nós estamos caídos, para nos reerguer, se nós estamos fracos, para nos fortalecer. Ouçamos então a voz do salmista: não fecheis os vossos corações como em Meriba. Não fechemos o nosso coração, deixemos ele aberto, para que Cristo entre aqui e aqui ele faça, né, opere todas as maravilhas que ele tem para operar em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.